entrevista especial de sábado, vamos abordar hoje a questão da inadimplência. Segundo pesquisa realizada pelo Serasa, no primeiro semestre deste ano, a inadimplência subiu no comércio 19,1%, ou seja, quase 20%. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Band Cidade Jair Capati Júnior, delegado regional do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia. Boa noite, Jair. Obrigada pela sua presença aqui no Band Cidade. Bom, Jair, quando a gente fala em 19%, é um número expressivo esse da inadimplência? Então, esse é um número que ultimamente ele tem aumentado relativamente e recuado. Eu diria que esse número ele não assusta desde que haja manutenção do emprego. O importante é ter, vamos dizer, sempre uma expectativa de conseguir saldar as dívidas. Ou seja, o emprego gera segurança. Exatamente. E aí gera também um consumismo. Exato. A necessidade, quer dizer, é ilimitada, né? As necessidades são ilimitadas. Os recursos é que são escassos e, portanto, acaba gerando essa situação. Mas nessa época do ano, essa inadimplência que subiu, é normal? Então, normalmente ela vem acompanhada sempre de algum período festivo, né? E, na verdade, também algumas promoções fazem com que as pessoas tenham o impulso de consumir. E esse impulso, ele nem sempre, ele reflete exatamente o orçamento, né? A possibilidade de ter um valor que esteja separado para aquele consumo. Então, acaba gerando uma situação indesejável para o orçamento das famílias. As pessoas ainda não têm esse cuidado, né, de gastar aquilo que está dentro do orçamento. Exatamente. Isso é uma disciplina um pouco difícil, eu diria, de seguir, mas que com algum esforço é possível. Então, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai dar dicas, né, para o pessoal de casa, de como manter, né, esse equilíbrio, mas os principais responsáveis pela alta dessa inadimplência, então, seria a garantia de emprego, promoções que atraem as pessoas. O crédito é muito facilitado, Sim. Né, tanto vamos dizer, com relação aos cartões de crédito, é uma facilidade enorme para consumir, né? Os limites de cheques especiais. E de conseguir uma linha, né, de financiamento também. Hoje em dia está mais Exatamente. fácil. Bastando ter, vamos dizer, o crédito aprovado, né, para o financiamento de veículos, para bens de consumo. Sempre existe muita facilidade, né, nessas aprovações, né? Quer dizer, as pessoas que têm um cadastro apto, né, para o consumo nesses valores. Inclusive as medidas que o governo, né, para estimular o consumo ajudam, né? Exatamente. A compra de carros com a queda do IPI, enfim. A linha branca também. Na linha branca. Exatamente. Então, isso facilita em muito, né? E é um grande apelo para o consumo. Agora, quando a gente fala em cartão de crédito, né, as pessoas que têm esse hábito de utilizar e muitas vezes acaba aí se transformando numa bola de neve. Quando ela vê, ela está cheia de dívida. E como ajudar essa pessoa? Então, o cartão de crédito, o mecanismo dele é o valor principal. Se a pessoa deve 1.000, ela vai ficar sempre pagando juros sobre 1.000. E se pagar o mínimo, vai ser uma proporção maior, incidindo sobre o saldo que ficou, e isso é o que se chama aí a bola de neve, né? Então, o primeiro passo, nesse caso, é gerar, vamos dizer, efetuar o pagamento daquele que é o valor principal. Total. Agora, se a pessoa não pode, Jair, então, o que ela deve fazer? Negociar? Uma alternativa é procurar as menores taxas de juros, né? Preferencialmente sempre fazendo uma pesquisa, né? É que normalmente é com o próprio banco que a pessoa trabalha, é que ela tem melhor acesso e pode não ser a melhor taxa, mas vamos dizer que é a melhor alternativa para aquele momento em que a pessoa possa abreviar aquela dívida, né? E a um juro mais baixo. Agora, outra dica, Jair, para quem está em casa, é fazer mesmo a planilha, aquele orçamento familiar? Exatamente. O orçamento, né, doméstico, orçamento familiar, ele é importante porque ali você consegue colocar o valor
que você ganha no mês, né? Ou os valores, você pode ter mais de uma receita, e todas as suas despesas fixas, e também a eventual, né? E aí é que você vai conseguir verificar se o orçamento atual ele está dentro dos parâmetros das suas receitas, né? Ou não. Agora, quem já está inadimplente, assim, além de procurar formas de negociar, é procurar cada devedor e ir atrás dele. Exatamente. Se foi feito um crediário numa determinada loja, é interessante que o consumidor procure essa loja, né? Fale da sua situação, que naturalmente a própria loja vai arrumar alguma alternativa, e com isso evitando, né, não só nas lojas, mas nos bancos, com que os consumidores tenham seus nomes enviados para o Serviço de Proteção ao Crédito. Inclusive, a melhor forma de limpar o nome é ficar com as contas em dias, exatamente isso. Ir na loja diretamente, né? Procurar saber onde aconteceu o problema, né? Uma satisfação para o credor sempre é importante, né? Porque aí ele, sabendo da situação, vai procurar achar a melhor situação. Isso em condições normais de negociação. A gente fala em datas comemorativas, né? Daqui a pouco o Natal já está aí, né? A gente sabe que passa rápido. Exatamente. Então, é interessante sempre limpar o nome, até porque a gente sabe que daqui a pouco vem outras datas e muita gente não consegue fugir desses compromissos, né? De comprar, então o momento é sempre oportuno, né? Para limpar o nome. Exato. O importante nessas ocasiões, sempre olhando, né, o lado do orçamento, ir fazendo alguma previsão, né, para minimizar esse efeito, não esquecendo de que, na ocasião da compra, procure os melhores preços. Né? Então, quanto mais pessoas tiver a presentear, melhor é a condição de você estabelecer um valor do orçamento e procurar, dentro dessa linha, os melhores preços. Tá certo. Jair, muito obrigada pela sua participação aqui em nossos estúdios e tenha um ótimo fim de semana. Eu que agradeço a oportunidade, Mônica. Boa noite. E vamos saber agora como ficará o tempo neste domingo em toda a região. Os detalhes você confere no mapa. Amanhã haverá sol e poucas nuvens no céu. Ao amanhecer fará um pouco de frio, mas as temperaturas sobem à tarde. As mínimas não passam dos 12 graus em Cruzeiro, 13 graus em Jacareí e 15 graus em Paraibuna. Já as máximas chegam aos 26 graus em São Luís do Paraitinga, 27 graus em Ubatuba e 29 em Guaratinguetá. E daqui a pouco as notícias do esporte. No futebol, o Guará empatou em 0-0 com o Boa Esporte. A gente volta já já, agora às 7h09.